Olá e bem-vindos ao segundo vídeo do curso Começando a Pensar o Som, da Escola Livre de Cinema de Santo André. Bem-vindos. No primeiro vídeo falamos das características do som e de que coisa era o som e o rango audível do ser humano. E hoje vamos falar do sentido da audição. E para começar a falar do sentido da audição, temos que fazer um pouco de história. Então, vamos falar dos animais que começam a ter sentido do ouvido, tal como conhecemos até agora. E podemos começar falando que alguns autores falam que os primeiros animais que apresentam um ouvido como tal são alguns peixes. Então, podemos falar de um sentido de audição já com a existência de um ouvido interno em alguns peixes. Podemos definir a percepção auditiva como recepção e interpretação dos estímulos sonoros. Podemos definir o sentido da audição como a capacidade fisiológica de receber como entrada o som proveniente do ambiente ao nosso sistema nervoso. Estávamos falando da evolução do sentido da audição, começamos falando dos peixes. Alguns peixes possuem um ouvido interno, isolado do exterior, que está associado às bexigas natatórias. Essas bexigas natatórias funcionam como caixa de ressonância e as vibrações são transmitidas através de um ossinho a esse ouvido interno. Então, os anfíbios, que vêm depois na cadeia evolutiva, que os peixes já possuem um ouvido médio, com um ossinho que transmite as vibrações para o ouvido interno. Os répteis, que já saíram da água e começaram a terra, apresentam esses ossos na zona mandibular, porque como os primeiros répteis, como o nome indica, reptavam, estavam pegados no chão, pegados na terra, e eles podiam sentir as vibrações nesses ossos, tinham essa sensibilidade, e assim podiam detectar a proximidade de predadores ou presas. Depois, tanto anfíbios como répteis e aves já têm ouvido médio, mas só tem um ossinho no ouvido médio. Os mamíferos têm um ouvido mais desenvolvido ainda, já dividido em três partes, com um ouvido externo, com orelha ou pavilhão auricular, um ouvido médio e um ouvido interno. E dentro desse ouvido médio tem três ossinhos, não somente um, como os animais menos desenvolvidos que os mamíferos. Agora, o que acontece no ouvido quando escutamos e como é o ouvido humano? Podemos falar da fisiologia do ouvido humano. O ouvido humano tem três partes. Uma é o ouvido externo, outra o ouvido médio e a última parte o ouvido interno. E como se transmite o som para dentro do cérebro humano? Vamos começar a descrever essa trajetória. Ok, começamos por ouvido externo. O ouvido externo tem um pavilhão auricular, um canal auditivo e o limite do ouvido externo é o tímpano, que é uma membrana que vibra com o som e divide o ouvido externo do ouvido médio. Agora, o que acontece? O som é recebido no pavilhão auricular, que tem essa forma específica
precisamente para poder captar melhor o som. Essa onda mecânica que vem, entra, atraviesa o canal auditivo, llega onde está o tímpano, que podemos ver aqui, señalado, y faz vibrar ese tímpano, esa membrana. Cuando el tímpano comienza a vibrar, pasamos ao ouvido médio. E no ouvido médio, o tímpano está conectado com o primeiro sinho. O nome desse primeiro sinho é o martelo. A onda sonora entra, faz vibrar o tímpano faz mover o martelo golpea na bigorna, e a bigorna faz mover o estribo. Bigorna é o segundo sinho, e o estribo é o terceiro sinho. Esses três ossinhos estão dentro dessa cavidade, que está comunicada com a garganta através da trompa de Eustáquio. E parte dos sons que nós mesmos produzimos também viaja através da trompa de Eustáquio e faz vibrar os ossinhos desde a garganta. Por isso nós escutamos nossa voz de um jeito diferente a como outras pessoas escutam nossa voz. Por exemplo, quando eu falo para mim, eu escuto minha voz mais grave do que vocês agora mesmo estão escutando. Agora mesmo vocês estão escutando minha voz mais aguda do jeito que eu estou escutando. Por isso muitas pessoas acham estranho quando escutam a própria voz deles gravada. Eles ficam estranhos e em algum momento sentem como que essa não pode ser a voz deles. No entanto, é a própria voz deles. Então, o que acontece depois? Estamos aqui no ouvido médio e esse último ossinho, chamado estribo, está conectado com uma estrutura chamada janela oval, que é uma espécie de membrana. Essa janela oval vai vibrar, vai ter o mesmo movimento que o estribo. Isso vai a fazer que o líquido que está dentro do ouvido interno vai se mexer e vai a continuar transmitindo essas ondas dentro do ouvido interno. Agora, temos que aclarar uma coisa. O ouvido interno está composto por duas estruturas principais. Uma delas são os canais semicirculares. Esses canais que estou señalando aqui, vamos a mudar de diapositiva. Estes canais semicirculares que estão aqui se ocupam do equilíbrio, de poder nos orientar nas três dimensões do espaço. Não vamos falar disso agora, porque nosso assunto é audição. Então, vamos nos concentrar na cóclea. A cóclea é a outra estrutura que está relacionada com a percepção do som, com a audição. Então, a cóclea tem a forma de um caracol. É uma forma enrolada que, se estiramos e alongamos, vamos poder perceber como é ela. Então, para poder analisar o que acontece dentro da cóclea, vamos estirar ela. Mas antes, vamos mostrar aqui um corte da cóclea, onde se representa como o som vai se mexendo dentro, como as ondas sonoras entram nos diferentes túneis que estão dentro da cóclea. E aí podemos ver as estruturas que estão dentro. Temos uma rampa média, o canal coclear, que é essa do meio, aqui, señalada com o número 1. Dentro dessa rampa média existe um órgão chamado órgão de Corti. No órgão de Corti é o lugar onde o som é transformado, é mudado em estímulos elétricos.
que se vão transmitir através das neuronas às diferentes zonas do cérebro que se ocupam da audição. Então, voltando atrás, vamos desenrolar a cóclea. Então, podemos mostrar aqui um corte transversal dela, ao qual vamos voltar, mas primeiro vamos ver aqui. Esta é uma imagem que mostra um esquema da cóclea desenrolada. Aqui podemos ver o estribo e como o som, as vibrações fazem mexer o estribo e a janela oval e se transmitem dentro da rampa vestibular até o final da cóclea, chamado helicotrema, e de aí outra vez até o início da cóclea, aonde podemos achar a janela redonda. Assim se transmite o som dentro da cóclea. E aqui na membrana basilar e na membrana de Reisner existen umas células que se vão mover em dependência da frequência e da intensidade desse som. Então, essas células que se mexem aí estão conectadas com o órgão de corte que está dentro da rampa média. E vamos ver aqui um corte transversal da cóclea, onde está também cortado o órgão de corte, onde estão situadas as células ciliares, que têm esses fios ou pelos que se mexem em dependência da frequência e da intensidade do som. Então, esse movimento que procede ou que proviene de uma onda mecânica, esse movimento se vai transformar numa onda elétrica ou num impulso eletroquímico que vai se transmitir através do nervo coclear ou nervo auditivo e vai se distribuir para os distintos lugares do sistema nervoso relacionados com a audição. Aqui temos outro diagrama que representa as frequências sonoras e as intensidades sonoras quando entram na cóclea. Quando uma onda sonora entra na cóclea com uma intensidade ou uma frequência determinada, influi, incide ou excita diferentes zonas da cóclea. Aqui podemos ver, por exemplo, quando temos um tono de 500 Hz, a zona onde excita é mais perto do extremo interior. Quando temos um tono médio de 1 kHz, podemos ver que está influyendo ou excitando uma zona média, e outra zona aqui, que está relacionada com os harmônicos, com certeza, porque temos uma zona que tem mais intensidade, outra que tem um pouco menos e outra um pouco mais aguda, que tem menos ainda. E quando temos um tom de uma frequência alta, como 1500 Hz, média alta, podemos apreciar que já excita uma área, uma zona, que está mais próxima ao início da cóclea. E aqui com uma reflexão também. Então, o que acontece com as intensidades? Quando o tono tem 50 decibéis, vai excitar essas áreas da cóclea. Quando o tom tem 75 decibéis, vai começar a excitar mais áreas da cóclea. E quando o tom tem 100 decibéis, que é um som muito forte, vão ser excitadas muitas mais áreas da cóclea. Aqui, neste diagrama, podemos ver as diferentes áreas que vão responder às diferentes frequências sonoras. Como temos dois ouvidos, vamos poder perceber o som
de um jeito que nos vai permitir saber aonde está a origem desse som. Então, isso vai permitir que nós podamos detectar se escutamos um som que vem da direita, da esquerda, de frente a nós ou de nossa costa, detrás de nós. Para nós é muito mais difícil perceber se o som vem de cima ou se vem de baixo. Para poder perceber bem essa diferença, temos que inclinar a nossa cabeça e assim mudamos o axis, mudamos a direção da percepção de nossos ouvidos. Então, o que acontece com outros animais? Existem animais que têm o ouvido mais desenvolvido que nós, os humanos. E temos vários exemplos disso. No reino das aves, por exemplo, os zoos e algumas corujas têm um crânio assimétrico. O que significa isso? Que o crânio não é do mesmo jeito do lado esquerdo que do lado direito. Um ouvido está mais em cima que o outro. Então, isso permite a estas aves perceber a direção do som nas 3 dimensões do espaço. Por exemplo, podem perceber o som que vem da direita, da esquerda, de cima e de embaixo. Então, para eles que têm que voar, é muito mais fácil ter essa percepção para poder ubicar as presas e os predadores. Então, muitos mamíferos podem perceber mais uma octava que nós, os humanos. É um exemplo muito bom, é o exemplo dos elefantes, que pelas patas podem perceber as vibrações de frequências muito baixas. Então, são capazes de perceber os movimentos de outros animais a longa distância. E alguns autores falam que existe uma espécie de linguagem de comunicação entre eles através dos golpes no chão com as patas. Então, também temos o exemplo dos morcegos. Os morcegos podem perceber sons que estão por cima de nossa percepção. São sons que têm frequência tão alta que nós chamamos ultrassons, porque estão por cima de nosso alcance audível. Então, os morcegos também têm uma peculiaridade. Eles podem fechar o ouvido. Então, eles possuem esse tipo de pálpebras auditivas. Isso permite que eles, quando eles emitem esses sons de tão alta frequência e tão grande intensidade, não danem os tímpanos deles. Então, eles fecham no momento que vão emitir esses sons. Então, o tímpano fica protegido, depois eles abrem e recebem o reflexo. Agora, isso é uma propriedade que têm os morcegos para ter uma ecolocalização. É o mesmo princípio que utilizam os submarinos com o sonar ou as ondas de ultrassom quando nas ciências médicas, quando se utilizam para poder ver imagens dentro do corpo. É algo parecido. Eles utilizam o som para detectar os objetos que estão fixos e os objetos ou animais que estão móveis no mundo. Assim podem detectar tanto outros animais como frutos que podem alimentar eles, dependência da espécie, porque existem espécies que são comedores de frutas, outras espécies que são comedores de insectos
e outras que são os chamados vampiros. Então, voltando aos humanos, nós temos um alcance determinado para as frequências e para as intensidades do som. Então, por exemplo, aqui temos uma gráfica que podemos perceber qualquer som nas frequências entre 600 Hz e 6000 Hz a qualquer intensidade. Mas para poder captar as frequências mais baixas, temos que ter uma intensidade de 60, 70 decibéis para poder captar elas. Senão, não vamos escutar essas frequências. Ou seja, os sons mais graves, para nós poder escutar eles, tem que soar mais forte, tem que ter mais intensidade para poder ser captado por nossos ouvidos. Se são mais débeis que isso, se são menos fortes que isso, não vão ser captados por nossos ouvidos. Espero que entendam. Aqui nesta outra tabela também temos representados alguns exemplos de sons com as intensidades deles. Por exemplo, operação numa pista de jets, um trueno, um relâmpago perto, som de tormenta, despegue de um avião, martilho pneumático, quando está quebrando a rua. Então, esses são exemplos que estão por cima de 100 decibéis. Portanto, são exemplos de sons muito intensos. E temos outros exemplos que estão nos níveis que não fazem dano no nosso ouvido, que são, por exemplo, trânsito urbano, discussão acalorada, ou, perdão, briga acalorada entre pessoas, um secador de cabelo, restaurante ruidoso, trânsito numa estrada ou numa rodovia, aire acondicionado. Esos sons estão entre 90 e 60 decibéis. E já sons mais leves, temos trânsito de veículos livianos, interior de uma casa, zona residencial tranquila, que são 50, 40 decibéis, e também temos níveis muito, muito mais leves, como sussurro numa biblioteca, ou uma cabina de radiodifusão em silêncio, ou uma noite no deserto, que são entre 30 e 10 decibéis. Para as pessoas que utilizam muito fone de ouvido, coisa que eu não recomendo, existem possivelmente menos sensibilidade para esses sons. Então, eu acho que teríamos que voltar a fazer uma medida de essas tabelas e atualizar o que acontece agora com o ouvido das pessoas que estão acostumadas a ter um bombardeio intenso dentro do ouvido com o uso desses fones de ouvido. Então, voltando ao ouvido interno, voltando lá ao ouvido interno, o que acontece quando o som chega no órgão de corte e deixa de ser onda mecânica e se transforma em impulso eletroquímico nos neurônios do cérebro? O que acontece? Bom, isso vamos saber no próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado este vídeo e para os que quiseram pesquisar mais, aqui vamos deixar algumas referências que estão relacionadas com isso. Alguns estão em espanhol, outras em português. Então, agora estou invitando vocês, se ficaram interessados no tema, no assunto,
podem pesquisar nestas referências. Espero que tenham gostado o vídeo e se gostaram, podem dar um like. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos falar da parte psicoacústica, que é a parte onde já o som deixa de ser uma onda mecânica e entra no nosso sistema nervoso. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado por nos acompanhar até o final.